Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Muito boa tarde, Og. Muito bem, graças a Deus. Boa tarde para todas e todos que estão nos ouvindo. Bacana. A doutora Juliane traz pra gente hoje o auxílio acidente. Vamos explicar o que é exatamente o auxílio acidente. Muita gente se confunde com outros tipos de auxílio, né, que são oferecidos ao trabalhador brasileiro, mas vamos falar especificamente hoje sobre o auxílio acidente. Primeiro, doutora, vamos explicar, né, para as pessoas o que é exatamente este auxílio. Isso, o auxílio acidente, ele é um benefício que é pago pela Previdência Social, que tem direito todo trabalhador que tiver passado por um acidente de qualquer natureza ou do trabalho. E ele é uma indenização, ele tem uma natureza indenizatória. Ele vai ser devido exatamente por conta de uma pessoa que tenha sofrido algum acidente e que tenha ficado com uma sequela, né? Que tenha tido uma limitação nas suas funcionalidades. Doutora, só para esclarecer, precisa ser necessariamente um acidente dentro do ambiente de trabalho ou não? Um acidente qualquer? Não precisa. Não Isso precisa. É o grande diferencial. Muita gente acha que é só para acidente de trabalho. Não, ele pode ser para acidente de trabalho, mas ele também pode, por exemplo, um acidente de trânsito. Você nem estava indo, não tem nada a ver com o trabalho, não estava nem fazendo o trajeto ao trabalho, mas estava numa relação se encaminhando para algum lugar, teve um acidente de trabalho, e desse acidente de qualquer natureza, trânsito, né? E desse acidente de trânsito, isso, e aí ele teve por exemplo, amputou uma perna, ou um braço, ou um dedo, apenas um dedo, que não é apenas, né, porque já traz uma limitação de funcionalidade. E o bacana, Og, é que a jurisprudência e a lei, ela não faz diferença para graus. Então não importa que se a pessoa perdeu um dedo ou a mão inteira. Entendi. Isso não faz impedimento para que a pessoa tenha o direito a esta indenização. Porque ela, na verdade, tem uma natureza indenizatória. Tanto é que essa pessoa ela pode continuar trabalhando. Ela não impede que continue trabalhando. Ela vai receber o salário daquilo que ela produz e ela recebe esse valor. Ela pode receber simultaneamente. Pode receber simultaneamente. Exatamente, ele recebe simultaneamente, nada impede. Às vezes acontece que a pessoa fica desempregada, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Se ela ficou desempregada, ela continua recebendo o benefício de auxílio acidente. Entendi. E tem direito, por exemplo, qualquer pessoa acidentada, independente do grau do acidente, ela tem direito, né? Isso. E como é que funciona exatamente? Ela pode receber por quanto tempo? Isso é só por um período? Se o acidente que ela por exemplo, lhe provocou, lhe causou uma mobilidade temporária e tal, como é que funciona essa questão? Ótima pergunta, porque é o seguinte, esse é um benefício que, em tese, a lei determina que seja pago um dia depois da cessação do auxílio-doença, porque normalmente, quando alguém sofre um acidente, a pessoa vai primeiro receber o auxílio-doença, que é aquele que vai receber um valor relacionado à sua média contributiva e fica afastado temporariamente. Então, vamos supor que uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e que tenha tido um período de internação, cirurgias e tal. Passado esse período de afastamento do trabalho, havendo a cessação do auxílio-doença, porque, em tese, ele estaria apto ao trabalho. Sim. Aí, é nesse momento que tem que se avaliar a sequela, ou uma limitação à sua atividade funcional, à sua atividade de trabalho. Às vezes essa pessoa, ela vai ter que ser readaptada, por exemplo, né? Porque ela não pode mais exercer aquela atividade porque ele não tem um dos membros, mas ele pode continuar trabalhando em outra área da empresa. Essa pessoa, então, num dia depois, teria que receber o auxílio acidente. E aí, ele recebe até a data da sua aposentadoria.
enquanto ele pode continuar trabalhando, ele fica recebendo o auxílio do acidente e quando vier a aposentadoria, esse benefício é cessado, porque aí não pode se cumular com a aposentadoria. Uhum. E como é que a pessoa pode fazer para requerer isso? Precisa, obviamente, apresentar aqueles laudos, documentação, mas qual é o passo a passo? Isso. Normalmente, Og, o INSS não tem feito isso de forma automática. Então, pode acontecer de muitas pessoas que até estão nos ouvindo terem direito e não sabem, porque teve uma sequela, recebeu auxílio-doença e nunca ficou aquela lesão, ela consolidou, mas não houve uma limitação, ficou com uma restrição. Sim. E ele voltou a trabalhar e nem sabe que tem direito ao auxílio-acidente. Então, essas pessoas, em princípio, elas têm que buscar lá no laudo do INSS a cópia do processo que deu origem ao auxílio-doença, para verificar lá. O perito, muitas vezes, até colocou que ele ficou com sequela, mas o servidor do INSS não implantou o benefício de auxílio-acidente. Então, essa é uma circunstância que pode ensejar aí que a pesua tem até direito a atrasados, né? E recebe retroativo também, se a pessoa tiver? Sim, aí se ela tiver esse valor, ela tem o direito de receber esse retroativo da data da cessação do auxílio-doença, que é o que está literalmente na lei. Então, só que acontece que o INSS não tem feito isso, passa-se isso meio que batido, né? Então essa pessoa precisa fazer um novo requerimento para que seja observada essa circunstância, ou até mesmo, se for o caso, ela vai precisar em algumas circunstâncias ir à justiça, tá? Mas aí, neste caso, ela vai ter que buscar um especialista, né? Para ambos os casos, né? Ela vai ter que buscar um especialista até para verificar esse direito aí, se ficou para trás, se tem que requerer alguma coisa novamente, como que vai ser a melhor estratégia. Doutora, e como é que fica o valor? Qual é a referência para se definir o valor desse auxílio acidente? Então, esse é um valor de 50% do valor que a pessoa teria direito numa aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença. No auxílio-doença. Então, se ele recebia 3.000 de auxílio-doença, ele teria 1.500 de auxílio-acidente. Esse valor ele é calculado, então, com base nessa média contributiva. Pega-se esse valor da média contributiva e faz-se ali a apuração de 50%. Se a pessoa receber um salário mínimo, ela vai receber meio salário mínimo, porque neste caso, como esse é um benefício que não tem uma natureza de substituir a remuneração do trabalhador, ele pode ser menor que o salário mínimo, tá? Sim. Então, como eu disse, é uma indenização, é um direito que o trabalhador tem, é previsto em lei, existe custeio para isso, né? Porque existe um pagamento que é feito para essa finalidade, uma alíquota específica para essa finalidade. Então, é uma previsão legal e já é uma coisa antiga, né? E é uma pena que muita gente deixa isso passar, porque é um direito e que vai ajudar muita gente aí, até porque, né, Og, às vezes a pessoa é readaptada e ela perde, às vezes, algumas vantagens. Vamos supor, ela tinha uma atividade que fazia com que ela pudesse ter algumas comissões extras, né? Sim. E às vezes, por conta da readaptação, ela fica, às vezes, com salário base e ela não tem mais como suprir aquele extra. Então, o auxílio acidente, ele vem com esse viés, assim, de trazer essa compensação, indenização para a pessoa que sofreu um acidente. E prazo máximo e prazo mínimo para se receber? Não tem? Ou enquanto a pessoa tiver doença, é vitalício? Sim. Como é que faz? Para receber, ele, como eu disse, ele pode buscar a qualquer momento, desde que ele tenha direito. Sim. Agora, se ele tem mais de 10 anos ou mais de 5 anos que ele teria atrasados, os atrasados são só limitados a 5 anos. Ele não pode receber atrasados mais tempo de 5 anos. Só os últimos 5 anos. Agora, o direito em si, que isso é uma coisa ótima nos benefícios previdenciários, eles não prescrevem. Porque eles são direitos fundamentais, são direitos ligados à pessoa humana, então eles são imprescritíveis na nossa legislação. Ou seja, nunca caduca o direito ao benefício, mas o direito às prestações atrasadas, sim. Então, a pessoa tem que observar, olha, eu recebi um auxílio-doença há mais de 10 anos, você só vai receber os últimos 5 anos. Entendi. Quer dizer, então ele pode receber, por exemplo, ele pegou agora o auxílio-doença, o auxílio-acidente,
ele pode, por quanto tempo, qual é o máximo de prazo que ele vai poder receber isso? É para a vida inteira também? Ah, sim, até a aposentadoria. Até a aposentadoria dele também. Ele recebe até a data da aposentadoria. Aí depois vira uma coisa só. Se ele aposentou, aí ele perde esse auxílio acidente e passa a receber só o cálculo relativo à aposentadoria. E não incorpora no valor da aposentadoria dele, né? Não incorpora. Antigamente, até 1997, acontecia de incorporar. Tanto é que o INSS passou a caçar aí alguns valores, começou a cobrar de algumas pessoas, até recentemente, mas quem recebeu antes tem direito adquirido. Aí é uma outra situação. Tá certo. Doutora Juliane Penteado, especialista em previdência social aqui, aposentadoria, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana para você e até a próxima segunda. Eu que agradeço, boa semana para vocês todos aí, seja uma semana abençoada. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.